nesse canal. Eu me chamo Marcos e hoje venho trazer a história de um dos santos que mais lutou contra a reforma protestante. Um missionário muito importante para as heresias que Lutero espalhou por todo o mundo. Iremos falar de São Pedro Canísio, baluarte antiprotestante, que viajou muito para assim impedir que fosse difundido a heresia protestante. Pois bem, vamos para a sua história. São Pedro Canísio, doutor da Igreja, também conhecido como Martelo dos Hereges, foi um dos mais destacados líderes na Contra-Reforma Católica. Várias nações da Europa Central devem-lhe a perseverança na verdadeira fé. Pedro Canísio nasceu no dia 8 de maio de 1521, onde situava seu ducado de Gelderland, hoje Holanda. Diferente dos outros garotos, buscava os livros de oração, ao invés das brincadeiras. Aos 12 anos, reunia crianças para ensinar a elas trechos da Bíblia e do Catecismo da Igreja. Muito aplicado aos estudos, quando completou 15 anos, foi enviado por seu pai à cidade de Colônia para estudar. Com apenas 19 anos, ele concluiu o doutorado em filosofia. Pedro Canísio, em seu tempo de estudos, não se limitou a aprender somente a ciência deste mundo, como teve um mestre vivamente católico. Ele também se aprofundou na doutrina de Jesus Cristo. Isso levou ao despertar da vocação religiosa, que já se percebia desde a sua infância. Logo depois da formatura de Pedro Canísio, seus pais trataram de arranjar para ele um bom casamento, como era costume naquela época. Neste casamento estava embutido um bom futuro financeiro para a família. Porém, Pedro Canísio, ouvindo a voz de seu coração, recusou a proposta. E além de recusar, fez um voto eterno de castidade. Depois disso, mudou-se para Mainz, com a finalidade de se dedicar somente aos estudos da religião. Em Mainz, Pedro Canísio era orientado por um padre chamado Beato Pedro Faber. Este era um discípulo famoso do futuro santo Inácio de Loyola. Padre Faber teve influência direta na vocação de Pedro Canísio, tanto que em 1543 Pedro ingressou na Companhia de Jesus, então recém-fundada. 3 anos mais tarde, ele era ordenado padre jesuíta. Logo, recebeu a missão de retornar para a cidade de Colônia, onde deveria fundar uma nova casa para a ordem. Em Colônia, a divisão do protestantismo dividia a igreja. São Pedro Canísio lutou bravamente contra tal cisma. Assumiu o cargo de professor de teologia e passou a ser respeitado, até mesmo pelo imperador. Naquela época tumultuosa, em que os erros de Lutero contagiavam um clero e uma sociedade decadentes, o próprio arcebispo de Colônia, Hermann de Wrede, aderido à heresia do monge apóstata e tentou arrastar a ela seus diocesanos, como infelizmente muitos outros já haviam feito. Mas os diocesanos de Colônia reagiram e escolheram o padre Canísio para pedir ao núncio apostólico, ao imperador Carlos V e ao arquiduque Jorge da Áustria a deposição desse mau pastor. O Papa excomungou Hermann e o substituiu por um digno prelado. Por seus argumentos teológicos, conseguiu que o arcebispo local, que era abertamente a favor do protestantismo, fosse afastado. No Concílio de Trento, o cardeal Otton Truchs, bispo de Augsburgo, que conheceu então o padre Canísio, admirado por sua ciência e virtude, quis levá-lo ao Concílio de Trento como seu teólogo. Tendo consultado Santo Inácio a respeito, este respondeu que a escolha não poderia ter sido melhor, embora tenha tido a oportunidade de falar só 2 vezes na ilustre assembleia. Ele o fez com muita erudição, causando admiração nos presentes. Com o padre Lainez, teólogo do Papa no concílio, depois, segundo superior-geral dos jesuítas, foi encarregado de fazer um levantamento exato dos erros dos hereges a respeito dos sacramentos e de, baseado na tradição, traçar sobre eles regras definitivas. Combateu o cisma protestante igualmente na cidade de Messina e Roma,
onde dava aulas de teologia. Depois foi enviado à cidade de Viena, na Áustria, onde o cisma protestante causava grandes danos. Em 1552, Santo Inácio enviou ao novo colégio da Companhia em Viena, na Áustria, perigava a fé. Não só o credo secular e as ordens religiosas, como também as escolas, estavam infectados pelos germes da heresia luterana. Havia cidades sem pastor, os sacramentos estavam todos abandonados. Não se celebravam mais cerimônias religiosas. Nessa triste situação, Canísio multiplicou por si mesmo, pregando na corte ao povo e às crianças. Durante a peste que assolou o país, pregou a reconversão a Deus e assistiu heroicamente os empestados e os moribundos. Essa época foi uma das que São Pedro Canísio mais produziu. Escreveu inúmeras obras literárias. Escreveu um catecismo que teve sua primeira publicação em 1554. Esta obra teve mais de 200 edições ao redor do mundo, sendo traduzida em 15 línguas. Fundou colégios católicos em várias cidades importantes, como Praga, Viena, Baviera, Imbrusque, Colônia e Diligem. Santo Inácio de Loyola, fundador da Ordem dos Jesuítas, nomeou o provincial da Ordem para a Áustria e a Alemanha. Mesmo acumulando a função de provincial, São Pedro Canísio pregou em Friburgo, Estraburgo e até mesmo na Polônia. Em todos esses lugares, instruía, ensinava e denunciava os seguidores de Lutero, gerador do protestantismo. São Pedro Canísio foi um dos maiores obstáculos à propagação do cisma protestante. Graças a ele, a maior parte da Alemanha se manteve fiel à Igreja Católica. Dessa súmula, diz o Papa bem-aventurado Pio IX, no breve de beatificação de Pedro Canísio. Tendo notado que a heresia se propagava por toda parte por meio de pequenos livros, Canísio pensou que não havia melhor remédio contra o mal do que um bom resumo da doutrina cristã. Ele compôs então o seu, mas com tanta exatidão, clareza e precisão que não existe outro tão próprio para instruir e confirmar os povos na fé católica. A Suíça encontrava-se em perigo. A pedido do Papa, Pedro Canísio dirigiu-se àquela nação, tornando-se o segundo apóstolo do país e padroeiro de Friburgo. São Pedro Canísio conquistou a admiração de papas e governantes. Era muito respeitado por ser o primeiro jesuíta alemão e por toda a grande obra que desenvolveu. Ele faleceu no dia 21 de dezembro de 1597, na cidade de Friburgo, que fica na atual Suíça. Faleceu de uma hidropisia longa e dolorosa. São Pedro Canísio faleceu no mesmo ano em que São José de Anchieta, outro grande jesuíta, que também entregou sua alma a Deus. São Pedro Canísio completou 54 anos de total dedicação à ordem jesuíta e à Igreja. Sua canonização foi celebrada pelo Papa Pio XI no ano de 1925. Na ocasião, recebeu o título de Doutor da Igreja. Pois bem, meus amigos e amigas, essa é mais uma história que nos faz enxergar a clareza da evangelização. Nos tempos atuais, podemos enxergar o quão pouco as pessoas abandonam a igreja, por escândalos, às vezes por misérias, mas entende-se que o caminho de Cristo sempre foi marcado por isso. Mas Jesus veio para os pecadores, não para que os pecadores ficassem em seu pecado, mas como Pedro Canísio, pudesse assim evangelizar com sua vida, com suas palavras, toda aquela nação que estava perdida por um padre que apostatou da sua fé. E foi assim como Satanás, um rebelde, que por causa da sua falsa doutrina levou muitas pessoas à perdição. Mas São Pedro Canísio, com sua força de vontade, um homem viril, de uma fé e de uma piedade extrema, com as forças da bem-aventurada Virgem Maria, conseguiu conquistar os corações de volta a casa, como o filho pródigo que sempre retorna à sua casa do seu pai, porque sabe que lá tem um pai que o ama. Rezemos pedindo a intercessão de São Pedro Canísio, como da bem-aventurada Virgem do Carmo, para que nos tempos atuais, ao qual a Igreja vem sofrendo muitas perseguições, que o Espírito Santo possa ser o nosso condutor, que ele possa ser nosso guia e conduzir
a Sua Santidade o Papa Francisco, como todos os bispos, cardeais e padres, e nossas irmãs freirinhas, que possam ser dirigidos com a luz do Espírito Santo. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pedro Canísio, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã iremos falar da vida de São Crispim, São Crispiniano, que foi pedido pelo Ryan, um dos seguidores do nosso canal. Não perca, pois vai estar demais essa incrível história. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, com as bênçãos da bem-aventurada Virgem Maria.